Muito bom dia a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Queremos cumprimentar a cada um que está aqui presente. Queremos cumprimentar os deputados que fazem parte da Comissão dos Assuntos Municipais, deputado Napoleão Bernardi, que está online, que está nos acompanhando, o deputado Ivan Nath, que justificou que tem um compromisso, deputado Marquito, deputado Matheus Cadurim, o deputado Neudi Sareta, que também mandou uma justificativa, de ordem do senhor deputado Neudi Sareta, comunico a ausência no mesmo, na reunião desta comissão, na presente data, faça acompanhamento de familiar em razão de tratamento médico, né? Mandou a sua justificativa, e também o deputado Nilson Berlanda, que está nos acompanhando, que é o proponente, e queremos cumprimentar aqui o prefeito de Rio do Sul, o Eduardo Tomé, seja muito bem-vindo, o seu assessor, o Graciano, que está também te acompanhando, né? Eu acho que é uma importante uma data para a gente poder conhecer a questão da AMAV. Em seguida já vamos lhe dar o tempo. Seja muito bem-vindo a essa comissão, que o propósito, como a gente falou desde o início, é nós aproximar as associações da Assembleia Legislativa, dar oportunidade para cada presidente fazer a sua manifestação, e também nós, deputados, conhecer um pouco da realidade de cada região. Então, vamos dar início à nossa sessão de hoje, né? Havendo quórum regimental, declaro aberta a 13ª reunião ordinária da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Inicialmente, coloco em discussão a ata da 12ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 20ª legislatura, previamente disponibilizada aos seus gabinetes via SEI. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. A ata aprovada por unanimidade. Passamos agora ao expediente da sessão. Em atenção ao RCC 0261/2023, quem incluiu em votação na 11ª reunião ordinária do dia 17 de outubro de 2023, a pedido do deputado Nilson Berlanda, que fosse também externado o convite ao prefeito de Rio do Sul e presidente da Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí, a AMAV, o senhor José Eduardo Tomé, concedemos espaço nessa reunião ordinária para que o mesmo possa explanar acerca do andamento e da atuação da associação na representatividade municipalista, bem como destacar quais as medidas estão sendo adotadas em parcerias com os governos estaduais e federais para a recuperação da região que foi fortemente atingida pelas enchentes em nosso estado. Prefeito Tomé, o senhor dispõe de 15 minutos para sua explanação, né? E já queremos novamente agradecer a sua presença aqui, a sua participação. O tempo está com o senhor. Muito obrigado. E trazer os assuntos pertinentes à nossa região, principalmente, deputado Zilli, diante do momento que atravessamos recentemente com as cheias, que vem assolando não só o nosso município, a nossa região do Alto Vale, mas o estado de Santa Catarina, que vem sofrendo bastante com relação ao fenômeno climático El Niño. Nós somos uma associação composta por 28 municípios, somos a maior associação em número de cidades e a mais antiga delas, né? A primeira associação criada no nosso estado é de Santa Catarina. Rio do Sul é a capital da região do Alto Vale, mas todas as cidades importam, né? E nós trouxemos para a apresentação hoje, presidente Thiago Zilli, um levantamento que fizemos acerca dos prejuízos, dos impactos que essas últimas cheias trouxeram para a nossa região, bem como, senhoras e senhores, aqueles que acompanham essa transmissão também de maneira virtual, né, através das redes sociais, o resgate de algumas ações que estão previstas já há alguns anos
e que precisam efetivamente sair do papel para proteger a nossa região de novos eventos climáticos. Sabemos que enchente é algo que não tem como se evitar, mas você tem como diminuir os impactos, e nós vivemos em uma região, o sul do Brasil, muito afetada por eventos climáticos, e é algo que eu penso que esse parlamento deve estar debatendo cada vez mais com intensidade. Lá no sul, os ventos fortes, né? As fortes chuvas também, indústrias que acabam sendo afetadas, o cidadão menos favorecido, a casa destelhada, os estabelecimentos empresariais também são afetados. Lá nós é mais as enchentes de longa duração, nós estamos falando do granizo, nós estamos falando que de uma hora para outra é a seca que afeta, é o desabastecimento, a agricultura que sofre muito também, ou seja, é uma pauta que ela deve estar cada vez mais latente. Nós temos o melhor centro integrado de gerenciamento de riscos e desastres da América Latina, é a nossa Defesa Civil do Estado. Ela precisa de recurso para poder entregar um bom trabalho e proteger de verdade a vida do cidadão. Então, eu peço que me ajudem aqui na passagem, se puderem passar adiante a nossa tabela. Aqui nós trouxemos, deputado Zilli e demais deputados, um relatório de danos na região do Alto Vale, né? Danos totais, na questão de desalojados, desabrigados, afetados de uma maneira geral, aonde a gente contabiliza um total de prejuízos financeiros, senhoras e senhores, de quase 800 milhões de reais. Estamos falando de quase 1 bilhão de reais em prejuízos, dados inclusive que estão no relatório do FIDE, que foi encaminhado à Defesa Civil Nacional. Esse dado ele é oficial, levantamento que a nossa Associação de Municípios, junto a cidade por cidade, foi realizado para que a gente pudesse chegar a esse número, né? Nós tivemos um total de desabrigados que ficaram em alojamentos, em abrigos, acolhidos por prefeitura, né? Um galpão de uma entidade, um ginásio de esportes, uma escola, um clube, uma associação, 3.191 pessoas, né? Estamos falando do evento climático que atingiu a região do Alto Vale do dia 4 de outubro ao dia 3 de novembro agora, aproximadamente. Um evento, repito, de longa duração, que aí se estendeu por quase um mês, né? Nós tivemos de desalojados, que contabilizam aqueles 3.191 pessoas que ficaram em abrigos do poder público, mas diminuindo estes, mais 21.927 pessoas. Estas ficaram na casa de familiares, amigos, colegas de trabalho, pessoas próximas às suas residências, lideranças que eventualmente acolheram e que não foram atendidas por um abrigo do poder público. Mas vejam só, quase 22 mil pessoas tiveram que sair das suas casas. Afetados direto ou indiretamente, a empresa, o seu estabelecimento, o local onde trabalha, não conseguiu chegar no local de trabalho, cerca de 53.300 pessoas. É muita gente, né? Para uma região de 330 mil habitantes, que é o que compõe o Alto Vale, é um volume de pessoas bastante significativo, né? Nós estamos falando num total de 78 mil pessoas. É algo realmente espantoso, e que chama atenção, deve chamar a atenção dos poderes, né? É motivo pelo qual a gente está aqui para sensibilizar essa pauta. Pode passar, por favor. Aqui, senhores e senhoras, a gente resgata e traz aqui para conhecimento do Parlamento Catarinense, de uma forma mais ampla, os estudos previstos para a redução das cheias na bacia do Vale do Itajaí. Quando a gente fala do Vale do Itajaí, a gente está falando do Alto Vale, a região da Amave, nós estamos falando do Vale Europeu, a região de Blumenau, da ANVI, e nós estamos falando da foz do rio Itajaí, que é a ANFRE. Nós estamos falando aí, certamente na união desses municípios e dessas regiões, no maior conglomerado econômico e populacional do nosso estado de Santa Catarina. Estamos falando de Itajaí, Navegantes, Blumenau,
entre outras grandes cidades, que aqui não vou citar todas, né? Rio do Sul, Taió, enfim, Indaial, Gaspar, Pomerode, uma série de municípios, né? O nosso presidente hoje da ANVI, da Associação dos Municípios do Vale Europeu, é o prefeito Mário Hildebrand, de Blumenau. Né? O presidente da ANFRE, da Foz do Rio Itajaí, é o prefeito Paulinho de Bombinhas. Né? Nós estamos num trabalho em conjunto para ver essas ações saírem do papel, que contemplam, senhores e senhoras, a execução do plano JICA, muito debatido no passado, muito já discutido, projetado. Existem projetos executivos de várias ações que, desde lá dos idos de 2008, o plano de mitigação de cheias da bacia do Rio Itajaí vem desde a década de 80, 90, quando a barragem de José Boatê foi construída. Agora, inclusive, um imbróglio, um impasse ocorreu na sua operação, tendo em vista a questão do debate com os indígenas, mas ela foi debatida após a enchente de 83. Vejam só, ela começou as obras em 86, a obra se concluiu em 92. De lá para cá, esse estudo dos japoneses em Santa Catarina, ele já vem sendo intensificado. A JICA, é um estudo feito por japoneses que entendem do tema, desastres. Lá, terremotos, vendavais, cheias, são muito recorrentes, e eles foram muito proativos ao longo de décadas, e estão emprestando a sua expertise para outros países. E foram contratados pelo governo do Estado, retornaram para cá, no governo Luiz Henrique, quando esse amplo plano foi retomado, pós-83, depois em 2008, quando aquele grande evento climático atingiu a cidade de Blumenau. E se estendeu a sua projeção no governo Raimundo Colombo, e lá então se iniciou um processo de execução de parte dele. O que foi executado? Além do monitoramento e alerta do nosso Estado com a implantação do grande centro integrado, que foi projetado no estudo JICA, se hoje Santa Catarina tem o melhor centro integrado de gerenciamento de desastres, foi porque ele foi planejado pelo estudo JICA. Se nós temos hoje vários CELOGs espalhados por Santa Catarina, foi planejado pelo estudo JICA. Se nós temos 20 centros regionais de gerenciamento de riscos e desastres, deputado Zilli, 20 centros regionais foram projetados pelo estudo JICA. Se nós temos hoje os radares meteorológicos espalhados pelo estado de Santa Catarina, o primeiro foi lá em Lontras, no Vale do Itajaí, porque foram projetados naquele estudo JICA. Se hoje você digita lá asterístico 199 e você recebe SMS no seu celular, diante de eventuais novos eventos climáticos, você está avisando a população. Isso tudo foi planejado lá atrás e foram partes executadas. De obra civil, nós vimos, além do radar meteorológico, nós vimos o alteamento das barragens sul de Ituporanga, barragem oeste de Taió, sendo tiradas do papel. Se aumentou em milhões de metros cúbicos a capacidade de reservação das chuvas, das águas em nossa região, deputado Zilli. E eu faço questão aqui de registrar nessa casa. Nós tivemos uma enchente cerca de 50 milímetros a mais do que 2011, no mesmo período, 50 milímetros a mais. Porém, com impacto 1,12 metros a menos, o que prova que o alteamento das barragens, parte pequena do plano JICA, que saiu do papel, Neto, já nos protegeu. E protegeu uma série de municípios a jusante, que foram menos impactadas. Tivemos Taió, que sofreu a maior enchente da sua história, diante ainda da falta de novas obras que estão previstas, como as barragens previstas em Mirim-Doce e Pouso Redondo. 2 barragens em Pouso Redondo e uma barragem em Mirim-Doce, que teria protegido Taió de uma forma bastante significativa. Nós temos barragens previstas em Petrolândia, nós temos barragens previstas em Braço do Trombudo, mas nós temos diques previstos também em Blumenau,
diques previstos em Itajaí, diques previstos em Navegantes, melhoramentos fluviais em todo o entorno da bacia, Botuverá, Gaspar, até Itajaí, quando se encontra esse grande afluente. Nós temos 26 bacias hidrográficas em Santa Catarina, 26. Somos um dos estados que mais tem afluentes, né? Proporcional ao seu tamanho, então, nem se fala. E a maior bacia hidrográfica dessas 26 é a bacia do rio Itajaí. Ou seja, ela abastece, ela dá riqueza, ela movimenta a economia, mas quando dos fenômenos climáticos, ela traz prejuízo, dor e sofrimento na vida de muitas pessoas. Eu peço que passe a apresentação. Nós temos já projetado a barragem no rio Taió, em Poço Redondo, pode passar, e a barragem do rio Perimbó, em Petrolândia. Essas duas barragens já têm licenciamento ambiental, né? Nós temos condição de ver obras saindo do papel. Já teve audiência pública, já teve uma série de situações que ocorreram. O que a gente precisa agora é que haja recurso financeiro para que elas comecem a sair do papel e diminuir a nossa dor e o nosso sofrimento. Eu faço questão até de trazer ali as informações de quem projetou, de quem fez os projetos, do consórcio 3 barragens, enfim, né, junto com a Defesa Civil Estadual. Pode passar, por favor. Aqui também o governo do Estado, eu faço questão de enaltecer que o governo do Estado já havia lançado os editais para a construção dessas barragens em 2016. Em 2021, esses editais, infelizmente, foram cancelados. A gente viu ao longo do governo pós-Raimundo Colombo, e eu aqui preciso dizer isso, não posso ter receio, na vinda do governo Moisés, a Defesa Civil perdeu muita força. Ela perdeu o status de Secretaria de Estado, agora ela voltou a ter no governo Jorginho Melo. O Fundo Estadual de Defesa Civil também parou de ser alimentado no governo último, que agora tende a ser reativado. Eu quero deixar registrado nessa casa a importância desse fundo voltar a ser movimentado. Primeiro, para ter a atenção do movimento econômico estadual. Segundo, que o fundo aberto pode receber recurso federal, né? Pode receber recurso de emenda parlamentar, as obras podem ser executadas em partes. Daqui a pouco um deputado federal, um senador quer aportar recurso, tem o fundo estadual. Então, infelizmente, nós tivemos, ali tem no item licitações, no portal de transparência do governo do Estado, a revogação das licitações que ocorreram em 2021, mas as mesmas já haviam sido lançadas em 2016, para fazer esse registro. Pode passar, por favor. Aqui eu trago, a cidade de Taió foi a mais afetada na última enchente, maior do que 1983. Existe o levantamento nas margens do rio Itajaí do Oeste, em Taió, aonde estão previstos os melhoramentos fluviais da bacia. Melhoramento de margem, a calha do rio, a revegetação adequada da calha do rio. Deputado Zilli, você passa lá, vê, é uma vegetação qualquer, sem nenhum tipo de planejamento da sua existência. É uma vegetação que, quando ela atinge um determinado tamanho, uma idade, ela tomba para dentro do rio. Ou seja, não tem nenhum tipo de critério para ela estar lá. E existe todo esse processo devidamente levantado dentro do plano JAICA para que esses melhoramentos fluviais ocorram. Pode passar. A imagem também mostra os locais para melhoramentos fluviais da bacia entre Rio do Sul e Lontras. Ali apresentam as estacas. São 21 quilômetros do leito do rio. Dá para ter uma noção ali na área azul, da amarela para o azul, o curvamento que faz o rio e o quanto a gente é impactado. Para que o senhor tenha noção, deputado, senhoras, senhores, o rio em picos elevados de chuva, 40, 60, 70, 80 milímetros de chuva, ele chega a crescer 60 centímetros em 1 hora. 60 centímetros. O cidadão vê ele crescer mais de meio metro em 1 hora. Quando nós estamos, em média, 50 horas sem chover, 50 horas sem chover, o rio está lá descendo 2, 3, 4 centímetros. Isso porque ele está assoreado, ele está com a calha comprometida, ele não tem vazão,
E o estudo JAICA apresentou nesse leito, que é o pior deles, não porque é Rio do Sul a cidade na qual eu sou prefeito, eu estou aqui enquanto presidente da AMAV, mas é o pior cenário, porque a montante sofre, que Rio do Sul está ali embaixo d'água, o controle do barramento protege o que vem dali para baixo. Então a gente sofre porque dali o rio não tem queda, e os municípios ajusante abaixo não sofrem. O estudo JAICA aponta isso. Não há nenhum tipo de impacto para Blumenau, porque ali em Ibirama, Apiúna, Ascurra, há um volume de queda no rio bastante significativo, ao ponto de não impactar Blumenau. Ou seja, essa região precisa dos melhoramentos, precisa de obra civil, precisa tirar 1.100.000 metros cúbicos de rocha do rio. Já foi feito batimetria no rio, foi feito levantamento, já tem os bota-fora definidos, Rio do Sul e Lontras, onde vai receber esse sedimento de rocha. Né? Precisa urgentemente dessa ação sair do papel. Pode passar, por favor. Aqui a obra mais importante desse melhoramento fluvial entre Rio do Sul e Lontras, que é a implantação do canal extravasor no Salto Pilão, em Lontras. Inclusive, deputado, faço questão de fazer registro a essa casa. Existe atualmente em processo de liberação de licenciamento ambiental para, nessa região, operar uma usina hidrelétrica privada. O impacto dessa obra pode ser a custo zero para o Estado, porque ela pode unir o útil ao agradável. O setor privado pode explorar a geração de energia. Ele pode executar essa obra. E eu acredito que não pode passar batido, principalmente perante os órgãos ambientais. O IMA, a questão de dar ou não dar o licenciamento ambiental para essa empresa privada operar no rio. Porque, veja, há interesse econômico, mas tem que prevalecer o interesse social. Tem que prevalecer a proteção ao cidadão. E aí todo esse conjunto de obras ele pode ser beneficiado com o investimento privado. Nós estamos falando em geração de energia que pode dar cerca de R$1 milhão de 1 milhão a 1,5 milhão de reais de lucro líquido a operação dessa usina hidrelétrica. Ou seja, você tem condições de arrancar do privado ações em parceria. Então, a gente faz questão de registrar isso para que a Assembleia Legislativa, esse parlamento que fiscaliza também os órgãos do Estado, fiquem atentos à questão dos licenciamentos ambientais, que são tão importantes nesse momento, desde que unindo o útil ao agradável, unindo o interesse público ao interesse privado. Pode passar, por favor. Aqui a questão dos melhoramentos fluviais, como já falei anteriormente, se faz necessário o licenciamento ambiental. E isso não pode demorar. O que acontece? Aquele desenho acima que fiz dos 21 quilômetros, que deu para ver o leito do rio Itajaí de Rio do Sul a Lontras, que é o mais importante junto com o canal extravasor, ainda, deputado, depende de licenciamento ambiental. Depende de preceder de uma audiência pública. A gente acredita que agora, tendo em vista o decreto de situação de emergência emitido pelo próprio governador, e aqui eu quero fazer um registro, durante todo o evento climático, o governo do Estado esteve extremamente presente em nossa região, deu total suporte aos municípios e tem se demonstrado extremamente interessado nesse tema. Deputado, eu aqui quero fazer um registro que esse parlamento possa lutar, uma sugestão, deputado, pela alocação do recurso do 12º dos poderes, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, da própria Assembleia Legislativa, do Judiciário, mais uma parte do recurso do Estado ao Fundo Estadual de Defesa Civil, para ver essas obras efetivamente saírem do papel, que sair cerca de 500 milhões, seria algo que já daria para fazer uma série de ações. Vejam que foi quase 800 milhões o prejuízo, só da região do Alto Vale. Quanto de prejuízo teve o Vale de Itajaí? Quanto de prejuízo teve a Foz, com os seus portos que ficaram inoperantes, fruto das cheias que levaram entulhos, sujeira para o porto,
sobrelevando, não tendo controle do volume do mar para receber as embarcações, para fazer a operação portuária, que foi prejudicada. Quantos bilhões de prejuízo se teve? Ou seja, precisamos dos licenciamentos ambientais e de recursos para ver essas obras saírem do papel. Pode passar, por favor, que eu sei que o meu tempo já se esgotou, né? Então, já falei da questão da Assembleia Legislativa junto ao Tribunal de Contas nesse processo de acompanhamento. Pode passar. E eu agradeço, deputado, desculpa se me estendi, passei do meu tempo, mas é um assunto extremamente pertinente, ele impacta fortemente a nossa região, hoje prejudica a economia. O senhor vem de uma região também que carece de investimentos, falava para mim antes da sessão, é importante a presença do Estado para que a região não empobreça, para que ela mantenha empregos. Hoje a nossa região é uma região muito rica na agricultura, tem um povo extremamente resiliente, muito trabalhador, a gente vive pleno emprego, a indústria emprega muito, os serviços são muito fortes. Hoje a nossa cidade de Rio do Sul, deputado, é a cidade mais rápida do país para se abrir o seu próprio negócio. Em média de 21 minutos para se obter o seu CNPJ. A gente trabalha em políticas de desburocratização, vê a cidade crescer, porém, essas ações precisam caminhar lado a lado, com ações de execução por parte do Estado para que a gente sofra menos e consiga dar acalento à nossa população. Mais de 70 mil pessoas afetadas, eu penso que justifica todo o investimento que se faz necessário. Deputado, de coração, muito obrigado a oportunidade que essa comissão nos dá. Eu fico à disposição. Prefeito Tomé, nós que agradecemos a explanação, mostrou o quanto o senhor está por dentro da situação, né, e conhecedor dos projetos que têm que ser liberados. Para a associação de vocês, que é uma das maiores, 28 municípios e 27 pediram estado de emergência, né? Então a gente vê o grau de comprometimento que teve, foram 5 calamidades públicas, né? Então acho que os municípios sentiram isso na pele, e agora com todo esse levantamento eu acho que vai nos dar a oportunidade também para que o governo do Estado, a Assembleia, possa conhecer também a realidade, né? E ficamos, olha, muito contentes com a sua explanação. Eu quero deixar também aberto aos membros da comissão que estão nos acompanhando online, se quiser fazer o uso da palavra, fazer alguma pergunta para o prefeito Tomé, fica à disposição. Bom, enquanto a gente pode receber alguma manifestação de algum membro da comissão, né? Então também queremos dizer que isso foi proposto pelo deputado Nilson Berlanda, né? E ele estava na estrada, eu acho que ficou preso no trânsito, mas queremos agradecer também a indicação dele, a participação do prefeito Tomé, do Graciano, que está aqui, o chefe de gabinete dele, né? Por nos dar a oportunidade de conhecer a sua associação e também as demandas, né? Se viu falar tanto durante a enchente sobre a represa de José Boatê, né? Essa importante represa, né? O governador sempre falou, são 350 milhões de metros cúbicos de água que ela retém, pela primeira vez na história ela transbordou, né? Então a gente vê a importância que teve, as obras que foram feitas, né? E também a Defesa Civil. Nós temos um projeto aqui na Assembleia do deputado Napoleão Bernardes, para questão de atendimento, de facilitar, né, do deputado Jair Consoli também, né, que ele foi importante aqui no mês que ele esteve aqui com a preocupação, antes das enchentes, ele já propôs a lei, né, e quero mandar um abraço para ele, porque ele se mostrou muito preocupado com a questão lá local, o prefeito, né, e a Defesa Civil, nós estivemos fazendo uma visita, no início do ano chamamos a Defesa Civil aqui para nos dar uma orientação para os municípios, né? Porque às vezes a gente não lembra tanto da Defesa Civil. E eu digo porque quando era prefeito também, a gente às vezes pecava nesse assunto, e a Defesa Civil do Estado de Santa Catarina tem que ser reconhecida pelo trabalho, fez 50 anos em abril, pelo trabalho de excelência que vem fazendo, porque a gente diz que Santa Catarina é um dos estados que mais acontece eventos, mas é o que mais está sendo monitorado, né? Então, eles têm praticamente 100% da área de Santa Catarina coberta por monitoramento, né? Então, acho que a gente tem que aproveitar
essa vocação que a gente tem, que Santa Catarina tem, né, para enfrentar esses debates. Então, prefeito, agradecemos a sua presença aqui. Olha, foi um prazer te conhecer. Parabéns pela explanação, né? Eu acho que nos deu muita informação, prefeito, né? Se quiser usar a palavra para fazer as suas considerações, fique à vontade. Deputado Zilli, eu que agradeço a oportunidade, agradeço o deputado Berlanda que, através de requerimento, nos proporcionou, nos oportunizou esse momento, aumentar os demais deputados, membros da comissão, em nome do deputado Napoleão Bernardes, deputado Marquito, né, os demais todos, agradeço imensamente de coração a oportunidade, e veja, deputado, agradecer esse parlamento, que já votou, inclusive, projetos que nos ajudaram muito nesse último evento climático. O próprio projeto do deputado Gerry Consoli, que passou por essa casa por 2 meses, deixou um grande legado, né? Nós recebemos ajuda humanitária de Blumenau. Foram 6 equipamentos, em torno de 15 homens, que passaram 2 semanas em nossa cidade. Tão logo o evento climático começou a ocorrer, Blumenau conseguiu, de maneira desburocratizada, encaminhar os seus equipamentos e os seus servidores para ajudar Rio do Sul, né? E nos ajudaram significativamente, inclusive com impacto econômico, financeiro, para os cofres do município, que diminuiu, né, o nosso fardo para carregar. Então, agradecer esse parlamento que tem feito a diferença, sim, na vida das pessoas, também nesse tema que é tão importante, e eu acredito que é inspirador, né, continuar nesse tema, agradecer a oportunidade de estar aqui, se eu puder ser útil em outros momentos, com novas informações, eu fico à disposição dessa casa, deputado. Muito obrigado. Muito obrigado ao prefeito Tomé, né, do município de Rio do Sul, presidente da UMAV, e pela explanação e por todo o conhecimento que nos trouxe aqui. Não tendo mais assunto a ser tratado, né, queremos declarar encerrada a presente audiência pública, agradecer a presença de todos que estão aqui e as pessoas que nos acompanharam. Muito obrigado. Que Deus abençoe Santa Catarina, que não tenhamos mais eventos que nos afetem a população, né, e que podemos voltar à nossa vida normal. Obrigado, prefeito.